Vamos abrir nossas Bíblias, queridos irmãos. Nós estamos no capítulo 11. João, capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim como vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam
confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao local onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntaram ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Senhor, diante desse texto tão maravilhoso, ó Pai, deste relato tão significativo, eu suplico, ó Deus, que nesta noite nossos corações e nossas mentes possam realmente compreender a Tua Palavra, e que essa Tua Palavra venha realmente, ó Deus, preencher as lacunas da nossa fé, venha preencher, ó Deus, a nossa dificuldade de compreender os dias, os momentos que atravessamos. Dá-nos da Tua graça e da Tua sabedoria nesta hora, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Você crê em Jesus? Essa é a grande pergunta desse texto. Você crê nas palavras de Jesus? O que nós vemos aqui nesse capítulo 11? Nós vemos incredulidade. Incredulidade dos discípulos, incredulidade de Marta, de Maria, incredulidade dos judeus. E eu queria que você percebesse o que nós estamos vivendo esses dias. Nós vivemos num mundo sem fé, num mundo incrédulo, num mundo que está cada vez pior. O que as pessoas estão dizendo? Dizem cada vez mais que as coisas vão piorar, que as coisas não vão melhorar, que as coisas vão de mal ao pior. Será que é isso que Jesus tem para mim, para você? Será que é isso que Jesus tem para as nossas vidas, para a nossa igreja? Ah, pastor, é o fim dos dias, é o fim do tempo. Então, vamos sentar e vamos chorar. Porque se é o fim dos dias, se é o fim dos tempos, vamos sentar e chorar. Perdeu a fé. Você crê em quê? Eu não creio que nós estamos aqui neste mundo para viver sem fé. Vivermos como os incrédulos vivem. Viver como as pessoas estão vivendo sem fé. É tão importante que você entenda nessa noite que a nossa fé, ela pode ruir rapidamente. A nossa confiança em Deus pode ruir rapidamente. O que eu mais tenho visto ao longo desses meus 20 anos de ministério, pessoas que perderam a fé, pessoas que deixaram de crer em Jesus Cristo, pessoas que perderam a sua esperança, pessoas que acharam que andar com Deus ia ser ruim, não ia melhorar. Perceba o que Tomé diz aqui no verso 16. Vamos também para morrermos com Ele.
Tem muitas pessoas que a fé que elas têm em Cristo Jesus não dura, perde-se. Vem o primeiro problema, vem o primeiro obstáculo, Deus me esqueceu, Deus deixou de olhar para mim. Observe a fé aqui de Tomé. Ele não acreditava que as coisas poderiam ser melhores. O que Jesus disse? Isso está acontecendo para manifestar a glória de Deus. Amém, irmãos? Tudo o que está acontecendo na tua vida, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Vamos falar juntos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até que ponto você crê nessa palavra? Até que ponto você acredita nas palavras de Jesus? Será que é porque existe uma oposição que se levanta? Será que é porque se levantou uma enfermidade? Será que é porque as coisas estão ficando complicadas? Querido irmão e querida irmã, você crê realmente em Jesus Cristo? A sua fé realmente é verdadeira, é profunda. A sua fé está cada vez mais alicerçada nas palavras de Cristo Jesus. Você sabe por que Cristo voltará neste mundo? Ele voltará neste mundo para manifestar a glória de Deus, o poder de Deus. Eu como igreja, você como igreja, nós como igreja, nós precisamos ansiar a volta de Cristo. E quando um sinal se manifesta, não é para nos entristecer, não é para perdermos a nossa fé, ao contrário, é para que a nossa fé se fortaleça cada vez mais em Cristo Jesus, que a cada dia nós possamos dizer, eu creio em Ti, Jesus. A nossa fé não pode esmorecer, a nossa confiança em Deus não pode esmorecer, a nossa confiança em Deus tem que estar mesmo no momento mais difícil da nossa vida. Olha a incredulidade de Marta, verso 21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Parece que ela acredita que Jesus pode fazer alguma coisa ainda, mas observe, verso 23, o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Tem gente que acredita. Tem gente que tem a palavra na vida. Acredita na palavra. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Mas você realmente crê em Deus, em Jesus que está aqui hoje do teu lado? Amém? Você crê nele? Você crê que você pode pedir a Ele que o que você leva diante do trono da graça, Ele pode te abençoar, Ele pode derramar para você, Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida? Você crê nisso, sim ou não? Ou a circunstância já minou a sua fé? Ou a política já minou a sua fé? Ou os boletos já minaram a sua fé? Ou o seu cheque especial, o seu cartão de crédito já minou a sua fé? Ou o problema que aconteceu essa semana na tua casa já minou a sua fé? Não deixe nada minar a sua fé. Creia que Deus tem todo o poder. Amém, irmãos? Fala comigo. Deus tem todo o poder. Mas fala com fé. Deus tem todo o poder. Aí Jesus disse essa palavra maravilhosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não perca a sua esperança, amém, irmão? Não perca a sua esperança. Ainda que você morra, você continuará vivo, para a glória de Deus. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha a palavra de Jesus. Ela respondeu, sim, Senhor. Ela é muito espiritual. Ela é muito espiritual, uma irmã cheia de experiências com Deus. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. Ela vai sumir um pouquinho da narrativa. Vai entrar então a Maria. A Marta foi aquela que lavou os pés do Senhor Jesus
com o perfume que estava no nardo. Ela foi lá e lavou os pés do Senhor Jesus, e enxugou com os cabelos. Essa Marta, ela fez sacrifício, ela fez, manifestou e mostrou. Tem muita gente assim, tem muita gente, mas eu trabalhei, eu estou servindo, eu estou dando meu dízimo, eu estou indo na igreja, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida, pastor. Não, querido irmão, querida irmã, a sua fé não pode estar nas circunstâncias. A sua fé não pode estar querendo somar alguma coisa com Deus. Não. Aprenda uma coisa aqui nessa noite. O nosso Deus não é contador. É o contador que soma o débito e diminui soma o crédito e diminui o débito. Nosso Deus não é contador. Ele não está lá com a cadernetinha falando assim, ó, o Carlos hoje falou de Jesus para alguém. Não, o Carlos hoje não foi um bom marido. O Carlos hoje acordou nervoso. -2 para ele, -5 para ele. Ah, mas o Carlos hoje orou, +1 para ele. Deus não está fazendo isso. Tem gente que está se relacionando com um Deus contador. O que você tiver para fazer para Deus, faz de coração, amém, irmão? Faz de coração, faz de liberdade, faz de gratidão, gratidão. Marta deveria ter se aproximado de Deus e chegado ali e falado assim, deveria ter feito como ela fez na visita, na primeira visita que Jesus foi lá e fez de coração, deu perfume caro, secou com os cabelos, recebeu o mestre na casa dela, fez o que podia fazer melhor. Vocês se lembram, né? Aí agora ela sai, vai falar com a irmã dela, e Maria então vem. O que Maria fala? Verso 32. Olha a incredulidade. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas pessoas se relacionam com Deus assim? Olham para Deus e falam, o Senhor está atrasado. Querido irmão e querida irmã, entenda algo. O tempo de Deus é diferente do seu tempo. E o tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. Sempre melhor que o nosso. Não deixe as circunstâncias e os problemas minarem a sua fé. Não deixe. Confie nele. Ela chorou, Jesus chorou, os que estavam ao redor, o que eles falam? Verso 37, olha a incredulidade da multidão. Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Agora Jesus já não tem mais credibilidade, agora Jesus já não tem mais poder. Ele fez o paralítico andar, ele fez o cego ver, ele fez o mudo falar, ele fez o coxo se levantar e sair carregando a sua própria maca, ele alimentou a multidão, ele fez vários milagres, mas agora tem muitos crentes que estão assim. Muitas pessoas que chegaram nas igrejas, frequentaram as igrejas e de repente falaram assim, Deus não agiu, Deus não fez, porque quer sempre as coisas no seu tempo. Querido irmão, fé é crer incondicionalmente, é confiar incondicionalmente, é descansar em Deus, independentemente das circunstâncias. Sabe que o fruto do Espírito, lá no fruto do Espírito,
não tem melancolia. Vocês viram que está escrito lá melancolia? Não tem melancolia. Lá no fruto do Espírito também não tem pessimismo. Não tem. Lá no fruto do Espírito também não tem murmuração. Lá no fruto do Espírito também não tem reclamação. Mas lá no fruto do Espírito tem o quê? Tem amor, paz, fé. Fé, se você não tem fé, peça a Deus hoje, peça para ter uma fé que não vacile mais. Peça para ter uma fé que confie plenamente em Deus. Peça. Está precisando de fé? Levante suas mãos aos céus e fale: Senhor, eu preciso de mais fé na minha vida. Eu preciso de mais fé na minha casa. Eu preciso de mais fé que venha do Senhor. Eu preciso de crer mais, Senhor. Eu preciso de crer que o Senhor tem me dado coisas boas e que o Senhor ainda vai derramar ainda mais do Senhor na minha vida. Quantos aqui creem? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu não creio que eu já recebi tudo de Deus. Eu creio que eu tenho muito mais para receber do Senhor. E eu quero muito mais de Deus. Mas eu não vou duvidar. Eu não vou murmurar. Eu não vou reclamar. Porque olha o que você está vendo aqui. Os discípulos reclamam, Marta reclama, Maria reclama, os judeus reclamam. Olha que coisa interessante. A Marta diz assim: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Querido irmão, uma coisa que eu tenho aprendido na minha fé é que fé é mais que a razão. Amém? Amém? Fé é mais que a razão. Fé é mais do que a nossa vã lógica. É mais do que nós podemos medir ou pensar. A fé é maior e precisa ser cada vez maior. A fé em Deus precisa estar além das nossas razões. Amém, irmãos? O que Jesus fala para Marta? Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Talvez hoje você precise ouvir essa palavra. Se você cresce, você veria a glória de Deus na sua família. Se você cresce, você veria a glória de Deus no seu trabalho. Se você cresce, você veria a glória de Deus na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Se você cresce, você veria a glória de Deus transformando as situações mais tristes e pesadas e os fardos e as dificuldades que você mais enfrentou. Olha a oração do Senhor Jesus. Eu gostaria que você aprendesse como você precisa alimentar a sua fé. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Primeira coisa que Jesus faz, gratidão. Quem tem fé tem gratidão. Amém, irmãos? Para de ser e levar orações de esmola, do esmolento ao Senhor Jesus. Tem gente que tem caderninho de pedidos, e deixa eu te falar, querido irmão, você precisa aprender a ver as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Amém, irmãos? As coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa. Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Gratidão é marca de pessoas que têm fé. Amém, irmãos? Você é uma pessoa que tem fé? Você agradece a Deus as bênçãos que você já recebeu? Você já agradece a Deus as bênçãos que você ainda nem recebeu? Um dia desse eu estava olhando para as minhas filhas,
eu vi elas crescidas. Eu falei, um dia desses elas eram nenês. E eu falei, Senhor, obrigado. Minhas filhas cresceram. Eu pedi que o Senhor abençoasse para que elas fossem inteligentes e que elas vencessem nos estudos. Senhor, eu quero agradecer porque eu sei que elas vão se formar um dia e o Senhor vai me dar o privilégio de estar lá na formatura delas. Eu já olhei minhas filhas recebendo e levantando o canudo lá e dizendo assim, foi Deus que fez isso na minha vida. Olhei um pouco mais adiante, eu fui realizando o casamento das minhas filhas. Olhei mais adiante, eu apresentando os netos que vão vir. E eu só comecei a agradecer a Deus, amém, irmãos? Então comece a agradecer, agradeça. Quem tem fé, agradece, mesmo quando as coisas ainda não existem. Agradeça a Deus, agradeça. Eu agradeço a Deus porque eu sei que esse lugar aqui vai encher, vai ter muitos outros cultos, vai ter 1001 atividades aqui, e é isso que eu estou agradecendo a Deus. Pai, eu já te agradeço, porque o Senhor Jesus, Ele quer te dar abundância. Ele diz, nós vimos isso há 2 meses atrás, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amém, irmãos? Então não é para a gente viver de lamúrias, não é para a gente viver de murmurações, não é para a gente viver de rancores e falta de alegria na nossa vida, não, é para a gente viver em abundância. E quem quer viver de abundância tem fé, e quem tem fé agradece as coisas que Deus tem dado, até mesmo as coisas que ainda não viu. Olha o que Jesus ainda ensina. Eu sei que sempre me ouves, amém, irmão? A fé é a certeza que Deus te ouve, amém? Você sabe por que Jesus veio aqui nesse mundo? Jesus veio aqui nesse mundo para te mostrar quão grande é o amor de Deus pela tua vida, e você não valoriza. Você ainda fica dias sem oração, você ainda consegue ficar, o apóstolo Paulo, orar sem cessar. Tem gente que ainda fica momentos sem orar, começa a viver uma esfera de vida de fé, que ora em todos os momentos, que ora em todas as circunstâncias. Ora pelas pessoas que até mesmo te agridem, que façam mal, você começa a orar por elas e abençoar. Senhor, eu quero abençoar essa vida, eu quero pedir que o Senhor derrame muito mais na vida deles, eu quero pedir que eles experimentem a tua paz. Senhor, eu sempre peço assim a Deus, Deus, aonde eu colocar a planta do meu pé, que sempre chegue o aroma do teu Espírito Santo nos corações das pessoas, amém, irmãos? Você já orou assim? Ele te ouve, Ele faz isso acontecer, Ele faz. As pessoas olham para mim e falam assim, você é pastor, você é crente? Eu falo, sou. Eu não falei nada às vezes. A pessoa olha para mim e fala, você é pastor, você é crente? Sou. Você pode orar por mim? Oro. Quer que eu ore agora? Fecha os olhos aqui. A pessoa olha assim, então tá, fecha os olhos, eu já oro, eu abençoo, e no final eu falo, tá tudo bem? E a pessoa fala assim, nossa, eu recebi algo tão especial aqui. Glória de Deus, amém, irmãos? Olhe para onde você colocar a planta do seu pé, as pessoas recebam também da abundância que Deus tem te dado, porque todas as vezes que a gente recebe algo do Senhor, é porque Deus quer nos dar ainda mais. Então não faça como na parábola dos talentos, como aquele que pegou e escondeu o talento. Faça como aquele outro que pegou, granjeou mais 10, granjeou mais 100, porque quando ele voltou lá, Deus ainda deu o dobro, ainda deu mais para ele. Seja esse servo que tem fé, e que Deus vai derramar ainda mais na sua vida, e vai te dar ainda mais fé, mais fé. Mas disse, isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Nada é para nós, nada é para a nossa fama, tudo é para a glória de Deus, amém, irmãos? E quando as pessoas olharam, Jesus chama Lázaro. Lázaro levanta. Que cena!
o impossível aconteceu. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que pode fazer o impossível acontecer. Amém, irmãos? Ele pode fazer o impossível acontecer. Qual é o impossível da tua vida hoje? Qual é a impossibilidade da tua casa hoje? O Senhor Jesus te chama hoje, te chama pelo teu nome. Ouça a voz de Jesus. Ouça. Você crê? Você crê? Porque se você crê, você verá a glória de Deus. A glória de Deus. Quantos aqui querem ver mais da glória de Deus nas suas vidas? Fiquem em pé comigo na presença do Senhor. Vamos orar neste momento. Colocar nossas vidas diante do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé não vacile, mas que a nossa fé cresça e aumente cada vez mais, em nome de Jesus. Ó Deus, eu sei que existe tantas setas que estão tentando roubar a nossa fé, mas nessa noite eu quero te agradecer pela vida dos irmãos que vieram aqui na igreja hoje, porque isso é prova, ó Pai querido, que o Senhor os chamou pelo Teu Espírito Santo, o Senhor os chamou pelo nome deles, eles atenderam e ouviram o chamado do Senhor, e por isso eu rogo a Deus que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que eles recebam uma porção dobrada da Tua fé, da fé que vem do Teu Espírito Santo. Recebam uma porção dobrada, ó Deus, para conseguir, ó Deus, vencer esses obstáculos que se levantaram, e que eles possam crer que hoje o Senhor está mandando mover as pedras, que hoje o Senhor está chamando eles para fora, para viver um tempo novo, um tempo com o Senhor, um tempo na Tua presença. Alimenta a fé de cada um dos Teus servos, ó Deus, alimenta a fé do Teu povo nesta noite, Senhor, e que a nossa confiança seja plenamente no Senhor. Eu oro, ó Deus, eu quero repreender aqui, ó Deus, todo mal em nome de Jesus, que caia por terra, ó Deus, um mal em cada casa, em cada lar, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, e que no meio da família do Teu povo, ó Deus, haja o mover do Teu Espírito Santo. Dá-nos o coração, ó Deus, não de incrédulos, mas dá-nos um coração, ó Deus, cheios de fé, e que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, Senhor, as pessoas vejam a Tua glória através de nós, e ó Pai querido, Pai celeste, também, ó Deus, possam receber do aroma suave do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas. Nós oramos nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.